Bem-vindos ao canal Chess Xadrez R3. Hoje estamos aqui para a segunda partida, o segundo confronto aqui das quartas de final da primeira Copa BASP. Disputa hoje entre o Adrian e o Jacinto. Estão fazendo esse segundo confronto aí para definir quem vai para a semifinal enfrentar o Marcos. A gente está definindo esse lado esquerdo aqui da chave. Logo mais, depois desse vídeo, a gente vai ter o vídeo do outro lado da chave, o confronto entre Luiz Horácio contra o Souza e o confronto entre o Christian Quadras e o Jorge. É isso aí, ó. Hoje a gente está aqui na partida do Adrian e do Jacinto, mas antes aí da gente ver essa partida, já clica aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário, inscreva-se no canal, tá bom? Compartilhe aí com seus amigos, manda aí para toda a turma, tá bom? Tá chegando muito conteúdo para você, entrevista, documentário, tá chegando análise, tem uma série de partida Blitz, uma partida Bullet, vai ter muita coisa nova chegando aí no canal. E você ativando o sininho, você assiste tudo em primeira mão. Mas sem enrolação, vamos lá para essa partida, para essas partidas aí. A gente tem a melhor de 3 aqui nas quartas de final. 15+0, primeira Copa BASP. Vamos lá, Adrian jogando essa primeira partida de brancas. Lembrando que se alguém ganhar 2 partidas seguidas, então a gente já automaticamente não tem a terceira partida. Então vamos lá, o Adrian começou aqui com E4, E6, defesa francesa aqui pelo maestro, D4, ganhando aí espaço no centro, dominando aí, fazendo o centro clássico. A gente teve agora D5, lutando aí pelo centro, já tentando uma ruptura. E por D5, E por D5, cavalo F3, cavalo F6, bispo D3 desenvolvendo, possibilitando aí o roque, já atacando ali a casa de H7 futuramente. Agora está defendida pelo cavalo, mas futuramente pode virar um alvo essa casa aí, depois que se o Jacinto fizer o pequeno roque. Então vamos lá, bispo D3, agora C5, tentando mais uma ruptura no centro, tentando tirar esse peão central aí do Adrian. Agora a gente teve aqui, ó, C3 defendendo o peão. Bispo D6, com a mesma ideia aqui, desenvolver o bispo, possibilitar o pequeno roque, já atacar futuramente aqui em H2, após eliminar esse cavalo, se o Adrian optar pelo pequeno roque, como tudo indica crer, né? E a partida seguiu com bispo agora em G5, cravando o cavalo, esse cavalo não pode sair, senão tá caindo a dama. Já viram um incômodo aqui. E desenvolveu aqui mais uma peça o Adrian. Agora nós temos o roque pelas pretas, roque pelas brancas, C captura D4, cavalo captura D4. Aqui se o Adrian tivesse capturado de peão, ele ia jogar com o peão isolado assim. As pretas já estão jogando aqui com o peão isolado. Esse pode ser um alvo aqui futuramente. Aqui pode jogar com o peão isolado, às vezes pode ser bom, porque agora, nesse caso aqui, ele está controlando o centro, por enquanto está defendido pelo cavalo, defendido indiretamente aqui pela dama, mas esse peão aqui pode ser explorado a longo prazo. Agora a partida seguiu com cavalo aqui por D4, cavalo C6 desenvolvendo, possibilitando a troca dos cavalos, cavalo por C6, B por C6, agora quem está isolado aqui é o peão de A, agora o Jacinto com essa manobra que ele solidificou um pouco aqui o peão central. A gente seguiu aqui com torre E1, brigando pela coluna. Torre B8, atacando aqui o cavalo de B2. E aí o Adrian jogou B3 defendendo. Agora torre B7 com uma ideia interessante aqui de dobrar as torres aqui na coluna E, brigar pela coluna. As torres estão bem defendidas aqui pelo cavalo, pela dama. O bispo, logo mais que essa torre passar, pode entrar em ação. Então uma ideia bastante interessante pelas pretas aqui. E agora H3, a gente vai ver esse lance aqui. Na verdade foi uma imprecisão esse lance H3. A gente vai explorar esse assunto logo mais. Agora o Jacinto jogou H6, questionando aqui esse bispo. Se ele vai capturar o cavalo, se ele vai voltar para uma dessas casas aqui, dessa diagonal, ou se ele vai voltar aqui para H4. Vamos ver qual foi a opção do Adrian. O Adrian jogou bispo H4 e a gente vai comentar isso no final da partida, tá bom? Não esqueçam, ó, o lance H3 e o lance bispo B4 a gente vai comentar bem aí no final da partida. Torre E7, agora foi jogado.
com aquela ideia de brigar pela coluna E. Torre E7, agora cavalo D2 e G5 atacando aí o bispo. Porém aqui danificando um pouco aqui a estrutura desses 3 peões aqui do roque, né? São os defensores do rei. Pode ter sido aí uma saída meio prematura desses peões, mas o Jacinto quer jogar com a iniciativa, quer jogar atacando, já é uma característica dele. Então ele jogou aqui G5 atacando esse bispo. O bispo só tem uma casa disponível agora, que é a casa de G3. E é isso que ele faz. G3, bispo G3. Agora, torre captura E1, cheque. A dama captura em E1. E agora torre E8, dominando aí a coluna. A dama tem que escolher para onde ela quer ir. E o Adriano joga dama para D1. Agora bispo captura G3 e F captura G3. Aqui a ideia do Jacinto foi expor aqui o rei, já que o peão de H avançou. Aqui agora quem teve que capturar foi o peão de F. E agora danificou aqui a estrutura de peões do roque aqui das brancas. E esse rei está bem exposto aqui. Isso pode ser... Agora pode ser explorado esse tema aí do rei exposto. Mas ainda tem muito jogo, hein, galera? Aqui foi jogado dama aqui em B6, dando cheque. O rei foi para H1. E agora G4. Expandindo aqui, tentando danificar ainda mais aqui a estrutura do rei. Aqui se o Adriano capturar com esse peão de H, ele vai ficar com os peões triplicados. Vai ficar com essas duas colunas aqui, a coluna F e a coluna H. Elas vão ficar abertas aqui. Vai ter muito ataque aí para cima do rei aí do Adriano. Então ele seguiu aqui com H4. Não fazendo essa troca. E também parando um pouco esse peão aqui. Agora a partida seguiu com cavalo H5, atacando aqui o peão de G3. O Adriano jogou cavalo F1, defendendo. Mas só que agora um lance muito forte aqui pelas pretas. Dama F2, olha só, dama na sétima. E aí, pra galera que tá começando agora, a gente fala na sétima. Na verdade, essa é a segunda fileira. Mas a gente fala sétima porque a gente tá pela visão das pretas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, sempre a gente fala pela visão de quem tá jogando. Então, as pretas jogaram a dama na sétima. Se fosse um exemplo aqui, a branca, a sétima da branca, é a sétima mesmo aqui normal, número 7. Mas voltando a partida aqui, sem mais enrolações, rei H2, defendendo aqui esse peão. Aqui esse peão só estava com uma defesa, só a defesa do cavalo. No entanto, agora o maestro aqui ele vai para uma jogada interessante aqui. Ele sacrifica o cavalo. Cavalo por G3. E agora cavalo por G3. E torre aqui, E3, uma jogada muito forte aqui, atacando o bispo. E atacando aqui 2 vezes o cavalo. Por enquanto o bispo aqui está defendido, mas o principal alvo aqui é esse cavalo aqui de G3, agora atacado pela torre, atacado pela dama. E não tem muito o que fazer nessa posição aqui. A partida seguiu aqui com dama F1 pelo Adriano, tentando aí trocar as damas, aliviar essa pressão aí do ataque das pretas. No entanto, o cavalo está caindo agora. Dama captura G3 com cheque. Rei H1. E agora torre captura D3, ganhando uma peça aí. Torre E1, tentando aqui algum contra-jogo, qualquer vacilo aqui nesse ataque. O Adriano tem a ideia de dar cheque aqui e capturar o bispo, recuperando a peça. Mas, no entanto, agora dama captura H4 com cheque. O rei vai para G1, única casa disponível. E agora, bispo aqui, tirando qualquer tema de perder esse bispo. Bispo para F5. C4, tentando uma ruptura no centro. Afinal, aqui nessa posição não tem muito o que fazer mais. E agora, bispo E4, tampando de vez aqui essa coluna da torre. A torre agora não joga mais. E agora, C por D5. E agora, depois de G3, o Adriano abandonou, porque vai vir checkmate na sequência aqui com a dama. Tá certo? E aqui já não tem muito o que fazer, o Adriano tá com muita desvantagem aqui no material. E o rei tá limitado, a torre tá limitada, a dama também. Todas as peças do Adriano estão bem limitadas, então muita iniciativa aqui para as pretas, muita iniciativa aqui pro Jacinto. Então ponto aí para as pretas, 1-0 pro Jacinto. Jogão, agora a gente vai voltar aqui, ó, no lance 13.
Deixa eu puxar aqui o lance 13, ó. Ele jogou H3 e aqui começaram os problemas. Aqui se ele joga bispo A6, por exemplo, atacando a torre poderia até vir para casa de E7 com a mesma ideia de dobrar as torres aqui, brigar pela coluna E. O Adriano poderia seguir aqui com bispo por C8, né, trocando os bispos. E aqui a dama ia capturar. Era o único lance, né, aqui para não perder peça. E aqui o Adriano poderia vir, aqui o jogo estava igual, o Adriano poderia vir com a mesma ideia que ele sofreu. Ele poderia capturar o cavalo, agora já que a torre bloqueou aqui, mesmo se a dama tivesse aqui, a torre estava bloqueando. E agora ele capturou esse cavalo, quem ia ficar exposto era o rei do Jacinto, ó. Então aqui a gente tinha vários ataques, aqui o rei do Adriano estaria protegido, ele ia poder desenvolver o cavalo. Se ele não quisesse atacar com a dama agora, já de vez um ataque prematuro também para dar contra-jogo, ele poderia começar a desenvolver o cavalo, desenvolver outra torre, tentar dobrar as torres para brigar pela coluna E. Então nessa hora aqui faltou esse lance, bispo A6 aqui para o Adriano. Bispo A6 igualava e poderia até dar uma certa vantagem para as brancas. E aqui, mas nem tudo estava perdido aqui. Depois aqui do lance H3 veio H6. Agora o erro, o que custou a partida para o Adriano foi essa jogada agora, bispo H4. Aqui ele poderia jogar bispo E3, fechando aqui a coluna E. E aqui se torre E8, brigando pela coluna, poderia agora desenvolver o cavalo, agora sim, cavalo D2. Torre E7, intensificando aqui na coluna E. Cavalo F3. E aqui depois de A5 ou qualquer outro lance, lance de bispo, lance da dama. E aqui o jogo está bem igual, e aí seria decidido nos detalhes daqui para frente. Se as pretas errassem, as brancas poderiam tomar iniciativa. E aqui está bem igual o jogo. A gente estava numa posição empatada. E aqui também um último respiro aqui para o Adriano, lance 18. Aqui foi dama F1. Aqui quando... Deixa eu voltar só um pouquinho. Aqui quando a torre atacou a dama veio para D1. E aqui já perdeu de vez, né? Aqui se ele joga dama para F1 e o Jacinto vem com a mesma ideia de bispo F3, dobrando aqui os peões. E vem com aquela ideia de cavalo H5 para atacar aqui no peão de G3. Aqui se dama F2, a dama defende tudo. E aqui depois poderia vir um cavalo, poderia trazer a torre, brigar pela coluna, trocar mais peças, eliminar um pouco esse ataque. E aí nessa posição ainda mantém a igualdade. Aqui na verdade seria o último respiro aqui para o Adriano. Mas não foi assim que seguiu, ele jogou dama aqui para D1 e aqui já não teve, aqui já não teve o que fazer. Ele jogou dama para D1 e aí depois das trocas a gente viu aqui que foi um ataque cruel aqui pelo maestro, hein? E então a gente vai agora para a partida número 2. Agora é o Jacinto jogando de brancas. O Adriano tem a obrigação de vencer. Na verdade, se ele empatar, a gente tem uma terceira partida, que ficaria 1,5 a meio. E o Adriano teria chance de empatar aí. Vamos ver se seguiu assim? Vamos lá, o Adriano agora, o Jacinto jogando de brancas. Ele joga aqui D4, C6, defesa Caro-Kann pelo Adriano. E aqui provavelmente o Jacinto ele vai jogar o sistema London, que ele vem jogando durante todos os torneios. Já é uma característica aí do Jacinto. E foi dito e feito, bispo F4, D5, solidificando aí no centro, E3, protegendo esse peão já, né? Fazendo uma estrutura bacana de peões aqui. Primeiro, um negócio legal do sistema London, primeiro passar o bispo, depois fecha a cadeia de peões. Esse bispo não fica sendo um bispo mau, fica um bispo bem ativo, esse bispo da London. E aqui agora seguiu com bispo F5 aqui pelo Adriano, cavalo F3, E6. Uma coisa legal também pelo Adriano, ele passou o bispo primeiro para depois jogar E6. Então esse bispo que viraria um bispo mau agora virou um bispo bem ativo. Agora a gente teve aqui, ó, C4, já tentando uma ruptura no centro, tentando tirar esse peão central aí do
do Adrian e ganhar bastante iniciativa. Bispo aqui, ó. Agora pelo Adrian, bispo D6, questionando o bispo da London aí. O bispo foi para G3 com uma ideia bastante legal. Geralmente quem faz London, depois dessa tentativa de troca de bispos, joga aqui para G3, porque se as pretas trocarem, geralmente não é toda a posição, claro, cada jogo tem sua exceção, mas na maioria das vezes as brancas jogam aqui com H por G3 e essa coluna, as brancas ficam meio que dominando essa coluna. Como aqui já danificou bastante esse lado aqui, a ala da dama, então provavelmente as damas vão jogar ou com rei no centro, que pode ser bastante explorado, ou com pequeno roque. Então as brancas já têm essa coluna aqui para poder atacar. E aí foi assim mesmo que seguiu na partida. Bispo por G3, H por G3, agora cavalo F6. Por enquanto aqui defendendo, ó, tá bem defendida essa casa, então pequeno roque pode ser feito aí com segurança por enquanto. E agora aqui cavalo C3, cavalo E4, aqui foi uma imprecisão do Adrian. A gente vê nos livros aí de teoria, todo mundo fala que, claro, também tem suas exceções, mas na abertura o ideal é você desenvolver todas as suas peças primeiro, antes de mover a mesma peça 2, 3 vezes. Então aqui o Adrian acabou de fazer o cavalo F6 e já fez o cavalo para E4. Então aqui foi uma imprecisão. A partida seguiu aqui com dama B3, atacando aqui o peão de B7. E aqui depois de dama B3, B6 defendendo, torre C1. E agora dama D7, aqui foi um erro. O gráfico já foi para 4.1 de vantagem para as brancas. Aqui foi um erro porque colocou a dama na mesma coluna da torre, sendo que agora a gente vai ter essa coluna aberta, então vai ter o tema da cravada aí. E o Jacinto então já explorou bem esse blunder, esse erro aí do Adrian. Agora, C por D5, E por D5 aqui pelo Adrian, cavalo D5 ameaçando a dama, e nota aqui que esse peão está cravado. Se o peão capturar o cavalo, está perdendo a dama na sequência e consequentemente a partida. Então nessa variante aqui o Jacinto já ganhou um peão, com tempo sobre a dama. Então aqui começaram os problemas já para o Adrian, que precisa vencer. Posição difícil, hein? Agora dama vem aqui para D6, cavalo F4 em segurança, B5 expandindo aí, possibilitando aí uns ataques futuros aqui ataques futuros aqui na ala da dama, aqui com A4, A5, A4, atacar essa dama. Agora o Jacinto jogou aqui cavalo para E5, excelente casa aqui apoiado pelo peão. Cavalo E5, agora a gente teve o pequeno roque pelo Adrian. Bispo D3, atacando aqui o cavalo, por enquanto está defendido aqui pelo outro bispo. E já pensando aqui futuramente nessa casa de H7, olha a torre aqui, podem existir temas aqui no futuro. Foi o que eu falei, quando ele abre essa coluna H no sistema London, nessa abertura aí, ele já é pensando nesse ataque aqui em H7. E a partida seguiu agora com cavalo A6. Agora A3, dando uma casa de respiro aqui para a dama. A dama pode voltar aqui e pode voltar para essa casa aqui de A2 e continuar mantendo aqui uma pressão nessa diagonal do rei. Eu tinha esquecido de mencionar essa dama. Essa dama está muito bem colocada. Ela começou aqui atacando o espião de B6 e ao mesmo tempo ela faz esse raio-x aqui nessa diagonal. Então todas as peças do Jacinto aqui de brancas estão bem coordenadas, estão jogando bem, estão bem desenvolvidas. E a partida seguiu agora com torre C8, tentando aí futuramente, quem sabe, brigar por essa coluna. E agora G4, nossa, esse lance aqui exclama, hein? Aí você fala, nossa, tá entregando aqui um peão? Não, esse peão tá defendido aqui pelo cavalo. E mesmo que não tivesse defendido por esse cavalo, olha que legal. Se não tivesse esse cavalo aqui, ele não poderia capturar. Senão estava caindo o bispo aqui, caindo o cavalo aqui em E4 com forte ataque. Na verdade, esse foi um desvio aqui. Ele entregou um peão, entre aspas, para capturar o cavalo. E aqui não tem muito o que fazer, galera.
aqui não dá para voltar para G6. No final da partida a gente vai explorar essa jogada aqui. Voltando aqui para G6, tinha um ataque fulminante aqui, em poucos lances teria mate ou o Adriano ia ter que entregar muita peça, muito material. Então aqui o Adriano seguiu com C5. Teve o bispo atacado e seguiu com C5. A gente já vai entender a ideia do Adriano aqui, tentando um contra-jogo. Agora G por F5, ganhando uma peça aqui, agora atacando o cavalo também, já que o bispo foi eliminado. E agora C4, essa foi a ideia do Adriano, então agora dando um duplo aqui na dama e no bispo, o famoso ataque Tramontina. Brincadeira, galera, aqui é um duplo, aqui é um garfo. Falo Tramontina por causa da marca de talheres Tramontina. Aqui é um garfo, quando o peão ataca duas peças aqui. E agora o maestro tem que escolher aqui o que ele vai fazer da vida dele. Ele voltou aqui com dama para C2. E agora C por D3, recuperando aí parcialmente a peça. Só que depois nessa jogada aqui, as coisas complicaram de vez para o Adriano. Porque teve dama por C8, e olha que bacana, capturou a torre. Entre aspas, entregando a dama aqui, mas não pode ser... O Adriano não pode capturar a dama aqui, porque senão vem torre por C8. E a única jogada aqui que tem disponível, já que esse rei está aqui preso pelos seus próprios peões, seria entregar a dama. E aqui nessa posição ficariam 2 cavalos por 2 cavalos e uma torre limpa aqui para as brancas. O final aqui provavelmente quase 100% aí, se não tivesse nenhum apuro do tempo, não tivesse nenhum erro muito grave aqui, uma posição vitoriosa para as brancas, porque depois de capturar a torre aqui, a torre ganhava mais um peão e aqui estava muitíssimo difícil para as brancas, para as pretas mesmo, viu? Mas não foi assim que seguiu na partida. Agora a partida seguiu aqui com outro garfo. O Adriano está distribuindo garfos aqui, aproveitando que ele tem o que ele tem de melhor na posição agora. Tentar um contra-jogo aqui, tentar promover esse peão e tentar recuperar algumas peças, né? Ele seguiu aqui com D2, dando cheque aqui, agora rei para E2. E agora o peão de D captura em C1, promovendo para a dama. Agora torre por C1, continuando aqui com esse mesmo tema, a dama não pode ser capturada. Se não vem esse mesmo tema agora. E aqui, ó, nessa posição, o Adriano jogou F6. Agora, dama E6, cheque, praticamente forçando a troca das damas. A gente teve dama por E6, cavalo por E6, cavalo muito bem posicionado e agora atacando aqui a torre. Torre vem para E8, cavalo D3, esse cavalo que está protegido aqui pelo peão. E agora o Jacinto vai começar uma manobra aqui com esse cavalo que estava atacado. E vai levar ele para as melhores casas agora. Cavalo B8. Agora voltando aqui para a casa inicial do cavalo, mas tentando aqui também uma manobra aqui, tentando um contra-jogo aí. Quem sabe de repente o Adriano encaixa alguns duplos aí, ganhando a torre. E vai para um final vantajoso, consegue virar esse jogo, hein? Tudo pode acontecer nessa partida. Vamos lá, cavalo C7. Agora esse cavalo aqui apoiado pela torre vai ficar incomodando a torre do Adriano. O cavalo é chato nesses finais aqui, que ele vai atacar todas as peças aqui. A torre vem para D8, torre D8 fugindo. E agora cavalo captura B5, ganhando um peão. Ganhando um peão e atacando o peão de A6. Aqui o Adriano segue com A5, agora cavalo E6, atacando o peão. Por enquanto ele está defendido pelo cavalo, mas o Adriano vai querer ficar escravo aqui com esse cavalo aqui. Só na defesa do peão o cavalo vai ficar sem jogo. Então ele jogou A5. Agora temos cavalo E6 atacando a torre de novo. Cavalo chato, hein? Agora torre E8. O cavalo está defendido pelo peão. E agora torre na sétima. Eita, agora começou a complicar. Agora o rei do Adriano está cortado. Não tem muito contra-jogo aí. E ainda tenta voltar o cavalo aqui. Cavalo D6. Agora torre G7, cheque. Torre defendida aqui pelo cavalo. Tá começando a ficar feia a coisa pro Adriano aqui, hein? Rei para H8, única casa disponível. Agora cavalo F4, hora de manobrar outro cavalo. Já que aqui tá tudo defendido,
Hora de manobrar outro cavalo. Agora a gente teve aqui cavalo por F5, peão que estava desprotegido, peão que estava protegendo esse cavalo aqui. No entanto, esse cavalo tá... um cavalo está protegendo o outro aqui. Unidos venceremos. E agora aqui teve torre voltando aqui para A7, atacando aqui o peão de A5. Cavalo C6 defendendo. E agora simplesmente torre A6, atacando aqui o cavalo. Torre A6, agora torre C8 defendendo o cavalo. E agora a gente teve cavalo H5 manobrando. Rei G8 tentando sair, tentando dar um respiro para o rei. D5 atacando o cavalo, defendendo o próprio cavalo e avançando aqui rumo à promoção, rumo à glória eterna. Brincadeira, galera. Agora aqui cavalo para E5. Cavalo aqui fugindo do ataque do peão, do ataque da torre. E agora cavalo por F6, cheque. A coisa tá ficando difícil aqui. Rei F7. Cavalo G5, manobrando o cavalo, saindo da frente aqui da torre, que agora está defendendo o outro cavalo. Agora Rei G7. Cavalo E4 manobrando e limitando aqui o rei, né? Porque o rei tinha a possibilidade de fugir aqui, de repente. Então o Jacinto já tratou de tirar esse cavalo aqui da frente da torre. Então a torre continua cortando o rei. Agora a gente teve torre C2. Torre C2 cheque tentando um contra-jogo. Rei D1 atacando a torre. Torre por B2 ganhando um peão. Cavalo por E6 cheque. Rei F7. Torre A7 cheque. E agora rei E8. E aqui nessa jogada tem mate 1 com cavalo F6. Nossa, que mate bonito. Os dois cavalos aqui, ó. O cavalo atacando, dando checkmate. E o outro cavalo tirando as casas de fuga. E a torre cortando a fileira 7 aqui. Olha que mate legal. É isso aí, galera. Esse foi o jogo aqui do Adriano do Jacinto contra o Adriano. Então 2-0 para o Jacinto. Jacinto classificado para a semifinal. Vai enfrentar o Marcos aí, ó. Que bacana. E a gente vai voltar aqui em 3 jogadas. A gente vai voltar no lance 8 para ver o que poderia ter sido feito aqui pelo Adriano. Nessa jogada aqui eu falei que foi uma imprecisão dele. Ele jogou o cavalo novamente. Ele tinha acabado de mexer o cavalo. Aqui seria interessante ele jogar H6. Defendendo tudo aqui. Por enquanto não tem ataque aqui nesse roque. O peão estava defendendo. Tinha uma possibilidade aqui do bispo voltar para defender futuramente. Controlar essa diagonal. O cavalo voltar para manobrar. Para jogar para aqui para G6. Defender tudo. Então tinha uma posição bem sólida aqui para o Adriano jogando H6. Aí poderia seguir com bispo D3 com a mesma ideia. Tentando trocar os bispos. Bispo por D3. Dama por D3. E aqui simplesmente roque e roque, a gente tinha uma posição de igualdade, aí não teríamos os temas das cravadas aqui. Aqui seguiria igual, com chance para os dois aí. Outro lance aqui, vamos voltar no lance 10, galera. Lance 10 aqui, aqui foi um blunder, aqui onde começaram todos os problemas do Adriano que a gente viu. Aqui simplesmente ele tinha que fazer o roque. E aqui depois de C por D5, a mesma ideia. E por D5. Agora não tinha mais o cavalo aqui por D5, porque simplesmente ele iria perder peça. Aqui podia seguir com o cavalo E5, uma excelente casa para o cavalo. Mas aqui depois de F6 o cavalo voltava aqui para D3, manobrando aqui, né? Saindo daqui, parando aqui e o jogo estava igual. E aqui apesar o gráfico estava mostrando 1 ponto para as pretas, mas esse 1 ponto não significa muita coisa, assim... 1 ponto, você fizer uma jogada errada, se fizer uma jogada imprecisa, né? Seu gráfico já pode cair bastante, sua pontuação já pode cair bastante. Então aqui o Adriano estaria no jogo. E para finalizar aqui no lance 17, depois desse G4, aqui a gente já viu que a posição já estava praticamente perdida aqui para o Adriano, já não tinha mais o que fazer, já ia perder peça. Depois desse G4 aqui, a gente ficou de analisar esse bispo para G6, né? Aqui seguiria com o cavalo de F em G6, ameaçando a torre. O peão não pode capturar aqui, olha a força dessa dama nessa diagonal. Ele teria que obrigatoriamente capturar aqui com o peão de H7. Aqui seguiria H por G6, opa! H por G6, e agora bispo por E4, ganhando a peça.
Se ele viesse com C5, com essa mesma ideia de avançar o peão, atacar a dama, tinha cavalo por G6 e olha só, de novo esse peão não pode capturar. Olha a dama aqui segurando tudo aqui nessa coluna, nessa diagonal. Aqui ele teria que entregar a dama, teria que capturar o cavalo, porque senão tá vindo checkmate aqui, olha a torre. A torre viria com checkmate em H8. Então aqui seria dama por G6, bispo por G6 e o mate vai vir de qualquer forma nos próximos lances aqui. Agora a gente tem uma dama mais um tabuleiro. Aqui a posição já estava perdida para o Adriano. Tá certo? Então esse foi a disputa do segundo confronto aqui das quartas de final. Agora teremos a semifinal entre Marcos e Jacinto. E nos próximos vídeos a gente vai ver os confrontos das quartas de final do outro lado da chave, para ver quem vai fazer as outras semifinais, tá bom? É isso aí, galera. Deixe seu like, seu comentário. Compartilhe esse vídeo aí pra geral, tá bom? Segue a gente no Instagram, perfil Chess Xadrez Ajedrez. E é isso aí, tá chegando muito conteúdo pra você. Ativa o sininho. E é isso aí, canal Chess Xadrez Ajedrez. Valeu!